Muito bem, nós estamos agora com 285 dias em propósito, no 15º dia já de leitura do Novo Testamento, né? 285 porque nós estamos vindo aí desde Gênesis, mas de repente você começou conosco agora e enganjou agora aí no Novo Testamento, né? Começamos no Evangelho de Mateus, estamos em Marcos agora, e de acordo aqui com o nosso cronograma, nós estamos hoje no capítulo 5 e 6. Muito milagre acontecendo, né, queridos, aqui, e eu quero encorajar você a vir comigo nessa jornada, queridos, de leitura total da Bíblia ou de leitura do Novo Testamento, né? Tanta coisa importante aqui para que nós venhamos descobrir e receber, sabe? Nós precisamos conhecer mais, nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer esse caminho, o único, né, queridos? Caminho, verdade e vida está em Jesus. Muitas vezes a gente se sente perdido. Qual é o caminho? É Jesus. Muitas pessoas procuram um sentido para a vida. E qual é a verdadeira vida? Onde é que você vai encontrar o verdadeiro sentido para a sua vida? Em Jesus. Então, sabe, muitas vezes as pessoas também estão sendo enganadas por aí e elas procuram uma verdade. Qual é a verdade absoluta? É Jesus. Então, olha, tudo está nele. Então, o meu convite para você é que você venha comigo nessa jornada. Todos os dias nós estamos postando aqui um devocional. Em torno de 10 minutos, é bem rapidinho, gente, o resumo, para encorajar você a estar tendo esse hábito de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, porque nela você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Você, eu e todos nós, né, queridos, que precisamos realmente estar aí conectados com o Pai, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu te contar o que está acontecendo hoje aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, tá bom? Olha só, aqui no capítulo 5, a palavra vai nos dizer, queridos, que Jesus ele vai curar um endemoniado. Esse caso é crítico, é muito curioso, né, queridos, mas é muito forte também, porque nós podemos ver que realmente não há quem possa resistir, ou mal que possa resistir ao nome de Jesus, a Jesus, nesse caso aqui, que foi ele pessoalmente que fez o milagre, né? Olha só, queridos, o que vai acontecer? Eles passaram então para o outro lado do mar, a palavra vai dizer, eles estavam na região de Gadarenos. Tá, o que aconteceu aqui? Queridos, havia um homem, esse homem então, que é mencionado, ele era possuído por espíritos imundos, queridos, mas eram, você vai entender, a palavra vai dizer que Jesus, quando pergunta para aquele homem, né, que os próprios demônios respondiam pela boca dele, quando perguntaram quem eles eram, eles falaram que era a legião, eles eram uma legião. Por quê? Porque eram muitos, né, é assim que eles respondem para Jesus. Queridos, o homem, ele ficava tão possesso que eles algemavam ele, acorrentavam ele e nada podia deter, ele morava no meio do cemitério, a palavra diz isso, tá? Então de dia e de noite ele ficava gritando, era uma coisa muito terrível que esse homem sofria, né, é exatamente assim que diz a palavra, ele se cortava com pedras, então era algo que vinha assim durante algum tempo. Então quando os demônios avistaram Jesus na cidade, eles já se prostraram aos pés dele, né? E ali, queridos, para você entender, nessa ocasião é aquela ocasião onde eles imploram para que Jesus não simplesmente expulsem, mas estava tendo uma manada de porcos ali e eles pedem para que Jesus os mandem para lá, e Jesus autoriza, Jesus permite, né? É o que diz a palavra aqui, com a permissão de Jesus, esses demônios foram para essa manada de porcos. Queridos, sabe quantos porcos eram? A palavra vai dizer que eram aproximadamente 2.000 porcos. Então pensam quantos demônios havia naquele homem. Pensa aí. Pois é, moral da história, é como concluir aqui, esses porcos saem, eles pulam, né, saltam de um precipício, caem no rio e morrem afogados. É assim que a palavra diz. Ok. Queridos, por causa dessa atitude, as pessoas queriam então que Jesus fosse e saíssem dali da cidade, porque olha só a visão do povo, ele causou um prejuízo, ele não via a libertação e a transformação na vida daquele homem, entendeu? Então eles expulsaram, queriam que Jesus saísse, e Jesus saiu, apesar, né, de todo o bem que aconteceu com aquele homem, que ele ficou completamente curado, e esse homem, queridos, queria seguir Jesus, queria vir com Jesus, né, como os discípulos. Aí o Senhor falou para ele, não venha comigo, sabe o que você vai fazer? Você agora vai anunciar tudo isso que aconteceu com você. E esse homem, queridos, obedeceu ao que Jesus ordenou que ele fizesse, né? E todas as vezes que ele então dizia o que tinha acontecido, as pessoas ficavam admiradas com ele.
Ok, continuando então, outro milagre que acontece aqui, poderosíssimo, é quando Jesus cura a filha de Jairo. Queridos, por onde Jesus passava, sempre havia uma multidão. A Bíblia não diz só multidão, ela diz que havia uma grande multidão, então eram muitas pessoas. E ali, queridos, eles comprimiam Jesus, apertavam Jesus mesmo, né? E o que aconteceu? Jairo, então, nessa época, procura Jesus ali, ele conseguiu chegar até Jesus e ele disse: Jesus, por favor, minha filha está muito doente, ela está realmente assim à beira da morte, por favor, vamos comigo até minha casa para você poder curar minha filha. Queridos, a palavra diz que Jesus diz o quê? Tá indo com Jairo, só que eles, como eram muitas pessoas, lembra que eu tô te contando. Jesus, então, nesse meio tempo ali, saindo da multidão, se aproxima dele uma mulher, queridos, que também tinha uma enfermidade muito grave, fazia mais ou menos 12 anos. E o que aconteceu? Essa mulher tinha uma fé, ela pensava, se eu tão somente tocar na hora, se eu pegar no seu manto, eu serei curada. Queridos, é o que acontece, ela toca no manto, ela é curada, Jesus para tudo e pergunta, quem me tocou? Os discípulos admirados, mas Senhor, como assim que a gente tocou? Olha quantas pessoas tem aqui. Mas como ele diz, né, queridos, alguém tocou nele e a mulher se habilita e ali ela diz para ele, Senhor, fui eu. Ela ficou um pouco amedrontada, mas ele disse a ela, olha, mulher, grande é a tua fé, foi a tua fé que te salvou. E enfim, queridos, nesse meio tempo, tudo isso acontecendo, ele então, ao terminar de falar com ela, chegam os mensageiros dizendo o seguinte, olha, não adianta mais você incomodar o mestre porque a sua filha já morreu. E Jesus vira para Jairo e diz, olha só, não te atentas para essas palavras, sabe? Porque a tua filha não morreu, ela apenas dorme. Tá, o que aconteceu? Jesus, então, continuou ali em direção à casa de Jairo. Pois é, só que quando ele chegou ali, queridos, na casa de Jairo, estava havendo uma confusão muito grande, diz a palavra. Queridos, era uma confusão, era gente chorando, gente gritando. Enfim, Jesus chega, né, e fala, olha, a menina não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas riram dele. A palavra diz que as pessoas riram de Jesus. Então Jesus pede para que todos saiam. Ele vai até o quarto com o pai e a mãe e os 3 discípulos que estavam com ele, que na ocasião, queridos, era Pedro, Tiago e João. Ele toma a menina pela mão e diz o seguinte, olha só, menina, eu te ordeno, levanta-se, queridos, imediatamente. Ela se levantou, é o que diz a palavra, amém? Vamos para o capítulo 6, finalizou o 5, capítulo 6, então o que aconteceu? Jesus então deixou aquela região, voltou para sua cidade. Olha que situação que acontece aqui também, queridos. Esse texto é bem conhecido. Se você não conhece, você vai ficar um pouco impressionado também. Ele estava ali ensinando na sinagoga. Jesus estava ensinando na sinagoga ali a todos e o povo ficava admirado, porque o povo pensava assim, mas quem é esse? Esse é o filho de Maria, o filho de José, carpinteiro. Então as pessoas ficavam admiradas e ao mesmo tempo assim, meio que questionando, né? Como podia um filho de alguém comum estar operando e ensinando com tanta sabedoria ali. Ok, e aí, queridos, nessa ocasião, então, é quando Jesus diz o seguinte, olha só, um profeta não tem honra na sua própria casa. Queridos, e a palavra vai nos dizer que Jesus não pôde operar grandes maravilhas ali por causa da incredulidade daquele povo. É o que diz aqui. Ele curou alguns, sim, ele curou impondo-lhes as mãos, mas foi o que ele fez. Ele não pôde operar grandes coisas por causa do endurecimento da incredulidade do coração daquelas pessoas. Ok, Jesus sai dali então, é o que está no capítulo 6 para a gente finalizar, e ele então vai a algumas aldeias vizinhas, envia os discípulos de 2 em 2 e deu autoridade, querido, para eles, né, para expulsar os demônios, e nós vamos perceber aqui os discípulos voltando ali, já nos versículos 12 e 13, falando para Jesus, né, do que eles tinham feito, expulsado demônios, curado pessoas, né, falando para as pessoas se arrependerem, né, dos seus maus caminhos, tudo isso eles fizeram. Ok, outra coisa que acontece aqui também é falando acerca de João Batista. O rei Herodes, ao ouvir falar de Jesus, ele começa a se questionar, e as pessoas também a questionar, né, quem era Jesus? Jesus era um dos profetas como os antigos? Jesus era João Batista? Jesus era o Elias? Então as pessoas começaram a questionar, e o rei Herodes falou o seguinte, ó, sabe quem que é Jesus? Jesus é o próprio João ressuscitado, porque por uma ordem minha ele foi decapitado, e aí então Jesus, na verdade, é o próprio João Batista ressuscitado. Então ele começou a falar de coisas, e no capítulo 6 aqui, queridos, vai dar um resumo do que aconteceu, né, de por que João Batista foi decapitado. Aqui tem uma explicação, nós falamos sobre isso no Evangelho já de Mateus, aqui também fala, tá bom? Leia todo o seu capítulo, tá? Tô resumindo para você. Ok, então o que mais que vai acontecer aqui, queridos? Então, após esse relato aí do rei Herodes falando acerca de João Batista,
Eles então saem ao encontro de Jesus, os discípulos, né? Começam a contar-lhe, como eu disse, tudo o que tinha acontecido ali. E o que aconteceu, queridos? Jesus falou o seguinte para eles: olha, vamos fazer o seguinte, vamos para uma outra parte, né? Vamos sair daqui para a gente comer, porque, queridos, era difícil ali o tempo para eles, né? Eles quase não conseguiam, eles mal tinham tempo para comer. É bem assim que diz a palavra mesmo. Então eles saíram no barco. As pessoas o viram saindo, as pessoas começaram a segui-lo novamente, porque era sempre assim, queridos. Todas as vezes que ele se deslocava, as pessoas já perseguiam no sentido de seguir, estar perto e querer receber, e levavam os doentes, né? É o que diz a palavra. E ele, querido, Jesus teve compaixão deles. A palavra diz que ele realmente teve compaixão deles, porque ele olhava para aquele povo como uma ovelha sem pastor. E ele começou a ensinar todos eles, e foi ficando um pouco tarde, e os discípulos chegaram e falaram: Jesus, você tem que dispensar esse povo para as aldeias vizinhas, né, para eles comerem alguma coisa, porque daqui a pouco, porque o lugar onde eles estavam era um pouco deserto, entendeu, queridos? Então ele deu essa direção. E Jesus fala: não, vocês vão ter que alimentar esse povo. E ali eles falam: mas como? E começou um questionamento, e resumo para você entender. Jesus pede para que traga até ele, né, o que eles tinham. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, e aí é aquela primeira multiplicação, queridos, onde o Senhor organiza todos, manda todos sentar. A palavra diz que ele mandou separar em grupos de 50 e 100, e ali, queridos, todos comem, ficam fartos, é o que diz a palavra, né? E sobra 12 cestos, queridos, 12 cestos, tá bom? E eram só homens, 5.000. A palavra diz que só de homens eram 5.000, tá bom? E no versículo 45 em diante, queridos, mais uma vez, o Senhor ordena que os discípulos voltassem ali para Betsaida, né? E ali ele os encontraria mais tarde. Ele acabou despedindo a multidão ali, Jesus, e mandou os discípulos seguirem. Só que, queridos, quando ele despediu, ele foi então para o monte orar. Jesus, após despedir o povo, foi orar. E a palavra vai nos dizer que ele viu os discípulos, enquanto orava, ele viu que os discípulos estavam se encontrando em sérios apuros, que eles estavam remando muito e lutando contra o vento. Mais ou menos por volta de 3 horas da manhã, Jesus então vai caminhando sobre as águas até eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma. É isso que diz a palavra, queridos. E Jesus disse: olha, não temas, não tenham medo, sou eu. Queridos, e ali Jesus então subiu no barco e o vento passou. E ali tem uma observação, viu? A palavra vai dizer que os discípulos ainda estavam meio assim, porque eles estavam com o coração endurecido, não entendendo muito bem aquilo que tinha acontecido acerca da primeira multiplicação dos pães. Fala isso também aqui no capítulo 6. E finaliza, querido, com eles chegando do outro lado, em Genezaré, né? O povo todo indo até Jesus, como eu disse para vocês, sempre que eles estavam em algum lugar, o povo ia até Jesus, né, queridos? E eles tinham uma expectativa: se eu pelo menos tocar no seu manto, eu serei curado. E a palavra diz que Jesus curava a todos, amém? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no nosso próximo devocional e vamos juntos, queridos, firmes, até Apocalipse, tá bom? Um grande abraço para você, tchau, tchau, Deus te abençoe.